Olá pessoal, estamos começando aqui mais um podcast Expandindo a Consciência, mais episódio ótimo aqui. Hoje eu trouxe, lógico, o Dr. João Almeida, veio falar um pouquinho de saúde, para a gente pensar e refletir um pouquinho na nossa autoimagem também. Né, João? Fica à vontade, se apresente para a gente. Eu agradeço o convite, Ed, é um prazer estar aqui no podcast Expandindo a Consciência, né? Vamos expandir bastante a consciência com esse assunto, né? Que vai refletir a autoestima de cada ser humano que a gente atende, como que a gente pode levar isso ao seu público, né? E também vamos falar da parte de função respiratória, a parte de saúde respiratória e como isso pode influenciar no seu dia a dia também. Além disso, muitas outras coisas que vai expandir nossa consciência hoje aqui também, né? Com certeza, isso é muito importante. É justamente o intuito do programa, né? Vamos começar, então. Fala um pouquinho aí do seu trabalho, o que você faz, o que você exerce, quais são, onde assim você puder falar alguns casos também que você já teve, né? Já passou por você, que você possa contar também. Fala um pouquinho mais aí do seu trabalho. Bom, eu vou contar um pouquinho sobre a minha formação, né? Eu sou médico otorrinolaringologista, sou pós-graduado em cirurgia plástica da face, sou membro da Sociedade Brasileira de Rinoplastia, membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, membro também da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica da Face. E a gente trabalha muito com a autoestima, né? Eu sou especialista em face e cada dia mais a gente vê e acompanha no nosso dia a dia no consultório como que isso afeta diretamente a autoestima das pessoas, como que um detalhe anatômico que as pessoas possuem pode ter cargas tão grandes, né, que quando a gente vai lá e, entre aspas, conserta, a pessoa se torna absolutamente outra em relação às atitudes, em relação à autoestima, né? Em relação até aos relacionamentos interpessoais, né? Então, é uma área muito bacana e eu vejo isso não só como uma abordagem estética, né? Muitas vezes as pessoas falam, a gente estava conversando até antes aqui da gente entrar ao ar aqui, como que a autoestima, muitas vezes ela cura depressão, cura a pessoa que muitas vezes sofre um bullying na infância, né? Um trauma do passado, e aí a pessoa realmente começa uma nova vida. Né? Vamos falar sobre isso e também vamos falar depois sobre a parte de função respiratória, como é dormir bem e tudo que gira em torno dessa parte de saúde também, né? Legal, João. Essa parte da autoimagem é muito importante, né? O João trabalha com essa parte da face, né? Isso. Principalmente a parte do nariz, né? Pessoas que têm algumas dificuldades de respiração ou mesmo alguns tipos de doenças, né? Que está envolvida ao nariz. Então, ele é um especialista nisso e é muito importante também entender como que é essa relação, né, do médico, né, que está atendendo com o cliente, né, o que o cliente geralmente traz, né, quais são as dificuldades, algumas questões emocionais, às vezes até, né, dessas pessoas que vão atrás desse tipo de cirurgias, né, tanto para o caso da saúde quanto para a parte da beleza, né. Eu vejo que as pessoas realmente, quando elas se sentem melhor, né, vivem melhor, se olham de forma diferente, né, ou de uma forma como uma cirurgia feita para beleza, elas também começam a desempenhar melhor as funções delas, né, de uma forma de se sentir mais satisfeito consigo mesmo. Lógico que a gente precisa se aceitar como nós somos, né? Sempre uma aceitação interna a gente tem que ter, né? Mas é importante também, se aquilo ali realmente incomoda, às vezes pode ser um start para você mudar um pouco sua forma de para ter uma nova vida, com certeza. Fala um pouquinho desses casos. Você colocou um ponto muito importante, né? Lógico, a gente tem que se aceitar
conforme a nossa genética, a nossa anatomia, mas tem coisas que podem ser melhoradas, né? Lógico, a gente não pode fugir do padrão da naturalidade, é isso que eu trabalho muito nos meus clientes. Por quê? Porque o que é belo é o natural. Né? O que foge muito, essa característica histriônica, muitas vezes leva a uma cirurgia mal realizada. E isso também pode afetar diretamente o resultado daquilo que você se propõe a fazer, né? Se o paciente vem procurar, ou a pessoa, o ser humano vem procurar por algo para melhorar, a gente também tem que tentar buscar essa característica natural, a característica natural de cada um para poder alcançar o objetivo. E é muito bacana desse fato que você falou sobre a elevação da autoestima. Você pontuou muito bem que tem pessoas que trazem uma carga muito grande da infância, de alguns traumas psicológicos devido a uma anatomia diferente, ou uma orelhinha em abano, ou um nariz com a ponta bem caída, um nariz grande, né? Ou alguma alteração cicatricial na face que traz alguns traumas do passado, né? E quando a gente consegue realmente atingir o objetivo de poder tratar esse trauma físico, o aspecto psicológico se transforma. E como você mesmo disse, a pessoa se transforma em relação à postura, em relação aos relacionamentos interpessoais, a pessoa fica mais confiante, a pessoa trabalha melhor, a pessoa produz mais, né? Fica mais feliz, né? Então, esse é um aspecto bastante importante de tudo isso que a gente faz. É interessante você falar, né, de realmente isso interfere, né, na vida da pessoa, que é aquela pessoa que teve algum tipo de trauma, né, infância, geralmente de bullying, vamos falar a palavra Sim, é certa, bullying, é né? isso mesmo. Bullying, ou situações que foram constrangedoras, né, situações que a pessoa, de certa forma, ficou incomodada com aquilo naquela época e vem guardando por muito tempo, às vezes tem medo de se expor, né? Pode ser algum caso de autoimagem, né? Tanto de beleza que eu estou falando, mas também pode ser com relação à saúde. Aí vamos falar um pouquinho da saúde, né? Que tem pessoas que buscam esse tipo de cirurgia para melhorar a saúde delas, porque não é só a beleza também que elas vêm curar, às vezes, né? Pode ser uma dificuldade até de respirar também, né? A grande maioria vem por alguma disfunção, na verdade, respiratória, né? Ou alguma disfunção por exemplo, vamos supor, de excesso de pele em pálpebras que atrapalha a visão. Mas o que mais procura a gente é essa parte da função respiratória. A gente estava até conversando antes aqui do episódio sobre a parte da apneia do sono, né? Você, como coach, a gente ouve falar muito sobre as pessoas acordarem cedo para poder produzir mais, se acostumar com isso, né? Para poder ter, como eu estava falando, eu tenho até um livro muito bacana que é O Milagre da Manhã, que quando as pessoas acordam cedo e começam a produzir, o dia se torna praticamente outro. Mas tem pessoas que não conseguem dormir bem porque tem a apneia do sono, né? E as pessoas não entendem isso. O distúrbio do sono traz enormes prejuízos para a memória, para a produção, para a perda de peso, né? Então, a pessoa, quando não dorme bem, ela tem que procurar um profissional para poder fazer essa avaliação adequada, para ver o que pode estar interferindo nisto, né? Não só pode ser... a gente muitas vezes fala, a gente titula as pessoas ao lá, você é preguiçosa, você é isso. Não, pode ter um fundamento fisiológico nisso, né? Uma má respiração, o aumento do peso. Isso tudo faz com que a pessoa não durma bem. E respirar melhor, meu querido, faz com que a vida se torne praticamente outra. Você dormindo bem, você melhorando esse quadro de apneia do sono, você vai ter uma produtividade e uma melhora na sua capacidade mental e laboral muito grande.
Essa questão é muito importante, as pessoas conhecerem e saberem que tem a ver, às vezes, com o nariz, né? Você falou, e também tem a ver com a garganta. Isso. Que as pessoas estão dormindo, né? Pode ser que no sono não esteja dormindo tão profundo, porque às vezes essa questão tanto fisiológica, vamos dizer assim, né, do nariz e da garganta não esteja tão boa assim para você conseguir ter um sono mais tranquilo, A né? gente chama sono reparador Ah, na sim. medicina. Sono reparador. Essa é a palavra que a gente usa, que nós utilizamos na medicina. Sim. Mas por exemplo, a pessoa pode ter um desvio de septo, né? Associado ao desvio de septo, a gente pode ter aquele nariz torto, que a gente chama de laterorrenia, né? Então, você já pode tratar tanto a parte estética, colocando o nariz mais centrado, quanto a parte funcional do desvio de septo para a pessoa respirar melhor. A famosa carne esponjosa, que muitos, que na criança é adenoide, mas no adulto são os cornetos nasais. Isso tudo tem que passar por avaliação também. Associado a isso, a característica da parte oral, da garganta, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma respiração ruim vai ter uma voz mais anasalada, né? Então, vai conseguir se comunicar de maneira menos efetiva, né? Então, você vê quanta coisa pode se mudar em uma simples avaliação de um profissional e quanto isso pode interferir na melhora da sua qualidade de vida. Você me abriu uma questão aqui. Em qual idade a pessoa identifica isso, né? Será que crianças já podem ter esses tipos de dificuldade ou só quando normalmente ficam adultos? Vocês poderiam... Não, desde criança. Desde A partir criança? dos 2 anos de idade, a gente já realiza em algumas crianças a cirurgia de adenoamígdala, adenoide e amígdalas, para aquelas crianças que são respiradoras orais, que ficam roncando muito durante a noite. Então, a avaliação nossa como especialista permite identificar a melhor hora para fazer a cirurgia. Imagina, eu vou citar um exemplo. Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho. Ele não tem aquela boca mais assim, o dente, né? O dente os mais dentes solto, né? mais... Isso o que é? Uma respiração oral na infância. O que nota? O que acontece? O palato, que é essa parte de cima da boca, ele fica ovalado, ogival, né? Então, por isso que tem aquela malformação dentária. E com isso também uma alteração na ressonância do posicionamento da língua e da voz também, né? Então, desde o início, se você tem uma criança que ronca ou que está com uma respiração ruim, já é a hora de levar para o especialista para poder fazer um acompanhamento. A partir dos 2 anos, lógico, existem algumas outras doenças que atingem crianças menores, né? Mas você que é pai, mãe, a gente nota isso, né? Que tem alguma coisa errada, já passou por uma avaliação de um especialista. E hoje em dia a informação está muito perto da gente, né? Então, dificilmente escapa algum detalhe em relação a isso. Mas, voltando para a parte dos adultos, geralmente a gente costuma fazer essa cirurgia na adolescência, parte de nariz, por volta dos... lógico, é muito específico para cada paciente, mas por volta dos 12, 13 anos, dependendo de cada caso, já pode ser realizado. Quais casos geralmente aparecem para você lá no seu consultório? Geralmente, casos de desvio de septo, né? O que seria isso? O desvio de septo é uma cartilagem que... a gente tem que explicar simplificar isso. É uma cartilagem que tem dentro do nariz, que ela começa aqui, nessa região da columela. Se você apalpar aqui essa região, é uma cartilagenzinha. E ela corre até a altura da própria orelha. E lá dentro, ela é uma lâmina. E ela pode estar desviada, tampando um lado ou outro do nariz. Então, isso faz com que as pessoas tenham obstrução respiratória, né? E como a gente já vem dizendo, essa obstrução respiratória leva a múltiplas condições que podem acometer tanto o sono, não só a respiração, mas o sono e outras os esportes, né? Os esportes. Se a criança quer fazer algum esporte, né? Eu opero muito adolescente, jogador de futebol, olha só, né? Que se queixa da parte respiratória. Então, se não tem... imagina só, se não tem
uma qualidade na prática do esporte, né? Imagina também nas outras áreas, né? Outras funções, Pois é, nas E outras a funções. falta de oxigenação é importante, na verdade. A oxigenação no sangue é importante, né? Porque o nariz tem essa função também, né? De trazer esse oxigênio para dentro do corpo, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Aí você vê assim, ó, grande parte da meditação A que a gente meditação, faz é a parte respiratória, né? na verdade. Que faz você ter E esse autoconhecimento da respiração e seu autoconhecimento interior, tudo E leva à como, parte como a pessoa pode respiratória. identificar isso, assim? Pode ser um jovem, por exemplo. Como que ela identifica isso? No esporte, ou na corrida, ou no dia a dia? Como Olha, que ela consegue identificar no ali? dia a dia, assim, a gente pega. Você vai notar que quando você respira com a boca aberta, ou se alguém está falando que você está roncando, ou você tem uma rinite alérgica, ou o nariz fica coçando, ou o nariz fica escorrendo, né? A pessoa, o jovem, o adolescente, ele já é capaz de identificar por si só esse sofrimento que ele tem na parte respiratória, né? Pode ser uma rinite, pode ser uma sinusite, pode ser essa parte de desvio de septo, pode ser a carne esponjosa. Então, tudo isso pode afetar diretamente o quadro respiratório. Fala um pouquinho como que é a rinite. O que seria a rinite no nariz, no caso? É A, só rini, a rinite ela é um quadro alérgico, né? O quadro alérgico ele se sobressai com bastante coceira no nariz, aquele paciente que fica toda hora coçando, coça tanto o nariz que às vezes forma uma linha. Nossa. A gente chama, tem uma linha que forma o nariz no nariz, no dorso nasal, de tanto que o paciente fica passando a mão, né? O nariz escorre, o paciente espirra, né? Por exemplo, vai abrir aquele guarda-roupa num dia de inverno que tá aquela roupa guardada, poxa, entope o nariz, começa a secretar aquela secreção clarinha, né? E começa a espirrar. Poxa, isso é alergia. A alergia, a rinite, né? A rinite, o tratamento dela é medicamentoso, né? Mas em muitos casos a cirurgia ela é feita para aliviar o quadro anatômico, que provavelmente também tem um aumento da carne esponjosa, um desvio de septo, que se realizando junto com a cirurgia, o tratamento medicamentoso da rinite, poxa. Então está relacionado essas doenças também com a importância dessas cirurgias, né? Sim, a cirurgia que nós realizamos hoje, nem ela não é imaginava só que um quadro, existia ela não é só um essa quadro cirurgia. estético, né? É um tratamento funcional, por exemplo. Antigamente se separava muito a parte da cirurgia estética com a cirurgia funcional. Hoje não, hoje é uma cirurgia que a gente chama, a gente denomina rinoceptoplastia funcional. Né? Trata tanto a parte estética quanto a parte funcional respiratória dos pacientes. E você pode citar alguns exemplos assim de sucesso, vamos dizer assim, que a pessoa se sentiu melhor ou que foi uma coisa marcante para você, assim, eu falei, a gente viu que tinha identificamos, né, essa doença ali e a gente mudou a vida daquela pessoa. Tem algum caso especial assim que você lembra? Olha, só para você ver, a gente já realizou mais de 3.000 cirurgias, então assim, tem bastante casos de muito sucesso, né? Onde a gente consegue realmente alcançar o objetivo do tratamento de cada cliente. Já teve casos de pacientes que não dormiam, né? Viviam à base de medicações para poder dormir. Tinha paciente, nesse caso, o paciente estava também tratando uma depressão. E, na verdade, o que acontecia com ele é que ele não dormia, ele tinha uma apneia bastante severa, né? Então, ele estava acima do peso, tinha uma disfunção respiratória bastante intensa, né? E aí, com o acompanhamento nosso, no dia a dia, a indicação dos tratamentos que a gente realizou, perda de peso e também a cirurgia de correção da função respiratória e também a função respiratória nasal e tem também a parte que a gente chama da parte oral, que é a óvulo-palato-faringoplastia. Olha que nome feio. Na verdade, é a cirurgia da garganta associada à cirurgia do nariz. Né? E associado a isso, a perda de peso, né, fez com que esse paciente teve um ganho na melhora do sono e praticamente
zerado a apneia dele, né? Ele é um paciente, geralmente os pacientes apneicos, eles usam uma maquininha para dormir que chama CPAP. Conheço, não Então, conheci. o CPAP é uma máquina que injeta ar dentro do nariz, né? Então, o paciente tem que dormir com uma maquinazinha do lado dele, com uma máscarazinha ou no nariz e na boca, que injeta ar para ele dormir. Por quê? Porque isso é uma questão de saúde mesmo. Hoje, você vê que tem uma grande... você já ouviu falar, por exemplo, aquela pessoa morreu dormindo? Eu ia falar isso. Então, na verdade, o que acontece? Pacientes que têm apneia, eles não oxigenam bem os pulmões, né? E não oxigenando bem os pulmões, o coração começa a bater de forma muito acelerada durante o período noturno. Para quê? Para suprir a falta de oxigênio. Precisa levar oxigênio para os tecidos, né? E aí você não respira bem, você não está oxigenando o sangue. O que o coração faz? Começa a bater mais rápido. Batendo mais rápido para levar sangue para as periferias, né? Dessa forma, você acha que você está dormindo, você não está dormindo, você está jogando uma partida de futebol. Então você não descansa, o teu coração não descansa. E é aí onde acontece os infartos, logo no início, no final da madrugada, no início da manhã. E tem exames para identificar isso? Um exame para, não sei como que chama os exames para você? Existe o exame para identificar a apneia do sono, chama-se polissonografia. É um exame que você dorme todo monitorizado para pegar todas as funções do sono, as fases do sono, a oxigenação do sangue durante o sono, para medir o grau de apneia. E aí, a partir desse exame que a gente planeja o tratamento de cada paciente. Bem interessante. Ali que você vai identificar onde tem que melhorar, alguma coisa que você vê que é uma... Como você identifica isso? Dá para ver que nesse exame assim, teve alguma alta ou baixa de respiração? Ou será que é um momento da pessoa que a pessoa pode estar vivendo de um tipo de estresse? Ou pode ser que realmente o exame identifique esses momentos também? Não, o exame, Como assim, que funciona? lógico, o exame ele é uma condição atual do paciente, né? Se o paciente, de repente, ou está num nível de estresse mais exacerbado do que aquilo, ou está consumindo algum tipo de medicação. Isso tudo é avaliado. Isso tudo pode interferir, sim, no exame. Mas, de maneira geral, associada ao exame clínico que a gente realiza em consultório e também tirando como base esse exame laboratorial, a gente consegue concluir bastante coisa e poder direcionar o paciente para o tratamento, né? Bem interessante. É bom as pessoas ouvirem, entenderem, né? Porque tem pessoas que não nem imaginam que seja isso, né? Porque às vezes está no dia a dia ali, muito trabalho, muita correria, não pensa, né, que o sono também, ou o seu sono está sendo bem aproveitado, né? E, na verdade, isso pode interferir na vida profissional e pessoal da pessoa. O sono interfere muito na parte profissional e pessoal, né? Se você não dorme bem, você não trabalha bem. Se você não dorme bem, você não tem uma boa memória. É verdade. Você não tem ânimo para trabalhar. Você não dorme bem, a chance de você engordar é maior, né? A chance de ter pressão alta, diabetes. Então, imagina, tudo por causa de não dormir bem, né? Então, o sono ele é fundamental para a fisiologia e restauração da fisiologia do nosso organismo, né? Tanto na parte mental quanto na parte fisiológica do organismo, né? Muito interessante. E vamos voltar ali ao assunto da beleza, né? Que as pessoas também não vão só para a saúde, mas também vão pela beleza, né? Vamos voltar ali ao assunto de autoimagem, né? As pessoas buscam também esses tipos de cirurgia não só pela saúde. E aí eu queria entender um pouquinho o que as pessoas veem, geralmente qual que é a sensação que as pessoas veem ou vêm falar com você, ou qual que é a sensação que a pessoa está buscando ali quando procura para melhorar a autoimagem, né? O que elas estão buscando? Será que elas estão realmente querendo sanar alguma coisa dentro delas ou realmente elas estão querendo fazer essa modificação porque tem essa vontade mesmo, entendeu? Olha, existe uma gama de pacientes que aparecem com diversas queixas e intenções,
né, para realizar uma cirurgia estética. Dá um exemplo para a gente aí, Por algum exemplo, caso. olha, a gente tem que identificar muito isso, porque, por exemplo, tem alguns pacientes que têm um distúrbio da autoimagem, né? E Às vezes é perfeito, né? A pessoa é perfeita, não tem mais o que... Não tem nada. Só que ela quer melhorar. E tem um distúrbbio da imagem. Sim. Né? Então, isso já é temas de artigos médicos, né? E, então, isso a gente tem que identificar. Por quê? Muitas vezes, a gente, assim, identificando esse distúrbio da autoimagem, a gente não opera. Porque, senão, a pessoa vai ficar feliz com aquilo. Vai se sentir satisfeita com aquilo, né? Ainda, né? Então, e outra, tem pessoas que não conseguem identificar o tipo de nariz que a cirurgia pode entregar ou o tipo de modificação que a cirurgia é capaz de fazer no nariz dela. Então, traz fotos de outras pessoas, né, que é totalmente inadequado para aquele tipo de anatomia, né? Então aparece... Às vezes pega uma cantora lá famosa fala, quero esse nariz. Não, é impossível, não dá. Igual Faz ela. o seguinte, vai pensar, reflita um pouco sobre isso, porque o fundamento maior da cirurgia é realmente você alcançar o objetivo de tratamento das pessoas, né? E isso tem que ser muito bem elaborado no projeto daquilo que a gente vai fazer como tratamento, né? Porque senão a gente pode cometer alguma falha nisso. E a medicina, o primeiro mandamento da medicina é não cometer falha, não lesar o ser humano, né? E assim, tem pacientes que procuram mesmo por outro fato que a gente já estava falando, ou por um cônjuge ou por um familiar. Não é nem às vezes a vontade do paciente fazer, mas ele se sente pressionado por um cônjuge ou por uma mãe ou por um parceiro. Isso também não é bacana. Então a gente tem que pensar muito bem nisso, porque a gente às vezes vê um familiar na consulta assim, ele sente isso, sente aquilo, e a pessoa que realmente vai fazer a cirurgia não fala nada. Não tá, não. Eu tenho que intervir e falar assim, vamos fazer o seguinte, deixa ela falar o que ela sente, como quer. Então, assim, e aí com isso a gente já vai trilhando o caminho se é indicado ou não a cirurgia. Agora, na grande maioria das vezes, as pessoas vão sim decididas, né? Como a gente já havia comentado, por traumas na infância, por bullying, né? Algumas pessoas sofreram acidentes. Sim, essa questão também é importante. Então, tem pessoas que passaram por algum tipo de, sei lá, uma situação de trauma físico jogando mesmo. bola, jogando né? bola, Às vezes, trauma automobilístico, brigas, né? Tem de tudo que aparece, né? E aquilo vira praticamente uma marca, né? Que a pessoa carrega um fardo grande, levando isso de um trauma passado, né? E quando a gente consegue identificar isso e ver que realmente é possível a gente oferecer a cirurgia como forma de tratamento, né? A gente estava falando, poxa, está procurando para a parte estética. Não é só estética, é uma saúde mental. Também, né? É verdade. Muitos pacientes meus saíram da depressão. Muitos pacientes meus trilharam um outro caminho de vida, né? Com mais sucesso no trabalho. Eu posso dizer que desbloqueia, né? Desbloqueia. A pessoa desbloqueia ela ali daquela sensação, né? Daquele trauma ou daquela sensação de sempre se olhar, lembrar sempre daquela situação que viveu, que às vezes tem aquela marca, né? E a pessoa faz essa mudança e desbloqueia essa sensação, para outra né? vida. E assim, é o dia a dia que a gente vê isso. Inclusive nas fotos pré e pós-operatória, quando você faz a montagem, você vê um sorriso diferente, uma aura diferente na pessoa em relação à felicidade, um olhar diferente. Então, isso é muito gratificante quando a gente consegue realmente atingir o objetivo e propor para esse ser humano um novo estilo de vida. E fala um pouquinho da cirurgia, né? E o tempo que demora, enfim, o processo aí da cirurgia. As pessoas podem ter curiosidade. Eu quero fazer, mas vamos passar por esse processo. Eu vou falar especificamente, eu sou especialista em face, né? Realizo vários procedimentos cirúrgicos em face, mas o carro-chefe nosso é a rinoplastia, né? Na rinoplastia, geralmente, o paciente fica uma semana com aquele curativinho nasal,
que se você procurar na internet, você vai ver. Ou se me seguir no Instagram também, você vai ver bastante. @Dr. João Almeida. Você vai ver muito sobre isso. Você fica mais ou menos uma semana com o curativo nasal. Depois, na segunda semana, faz um acompanhamento para verificação da parte cicatricial. Pessoas com trabalho mais tranquilo, geralmente de 8 a 10 dias já pode voltar ao trabalho. Às vezes, o pessoal que faz home office, né? Pode ali, pelo 4º, 5º dia da cirurgia, fazer uma reunião por vídeo, já pode realizar. Trabalho presencial, eu peço pelo menos ali de 8 a 10 dias, mas até 2 semanas fica super... dá super para a pessoa voltar ao trabalho. E atividade física, geralmente 30 dias. Lógico que isso é na grande maioria, mas alguns pacientes com alguns detalhezinhos a mais ou a menos em relação aos cuidados no pós-operatório. Bem tranquilo, uma semana, às vezes tem que ficar um pouquinho de molho, vamos dizer assim. De molho, fica um pouquinho de molho. Entendi. Mas assim, a recuperação, hoje a cirurgia mudou muito, né? Com as técnicas avançadas, a parte que a gente faz da função respiratória, tratando sinusites e carne esponjosa, faz por videoendoscopia. Olha, então, legal. os cortes são na parte interna do nariz, então a recuperação é muito mais rápida. Antigamente era bem diferente, né? Era bem diferente, né? Era bem diferente. Se você colocar aí na internet, procurar pós-operatório de rinoplastia, você vai ver, parece que passou um caminhão em cima, né? Hoje não é mais isso. Antigamente tinha o famoso tampão nasal, que a pessoa ficava com um monte de gás dentro do nariz, né? E o nariz praticamente obstruído. Hoje não, o curativo ele é um siliconezinho bem discreto, e o curativo externo nasal também, que é bastante delicado e discreto, né? Legal, bem diferente hoje em dia. Bem diferente. Hoje a medicina evoluiu muito. Quando às vezes os pacientes vêm lá no consultório e falam: nossa, doutor, devia ter feito antes. Falei: cara, não devia ter feito antes. Você fez na hora certa, com a pessoa certa, no momento certo, e deu tudo certo. E com a tecnologia certa. E com a tecnologia certa, né? Porque hoje a gente está evoluindo muito em todos os aspectos da medicina, né? Eu vou fazer uma outra pergunta também, não sei, eu não conheço, mas vou fazer essa pergunta. Se existe algum tipo de prótese, alguma coisa assim, que a pessoa, por exemplo, que não tem essa parte do nariz, pode ter perdido por causa de um acidente, se existe alguma prótese, e também se tem algum tratamento com relação a tipo algum aparelho que se coloca para talvez tiver alguma curvatura no nariz para poder melhorar essa curvatura, se isso existe ou não. É uma questão só de curiosidade. Existe algumas próteses que são utilizadas para quem realmente perdeu todo o nariz, né? Ou a gente vê algumas imagens de guerra, quando, né, aqueles traumas faciais extensos, também, acidentes de né? carros, talvez. Acidentes de carro também, com perda realmente do corpo nasal, né? Existem algumas próteses que se colocam em relação a isso, mas são próteses física mesmo, né? Mais para a parte estética, né? Agora, essa parte também existe muita possibilidade de fazer a reconstrução nasal com as próprias cartilagens do corpo. Por exemplo, eu utilizo cartilagem de costela. A gente retira um fragmento da cartilagem da costela para fazer a reconstrução nasal. Ou mesmo da cartilagenzinha da orelha, né? Alguns enxertos realizados em face, você consegue fazer também para fazer a reconstrução nasal, né? Existe um enxerto que o nome mais antigo dele é enxerto indiano, que você roda um retalho para fazer a reconstrução nasal e roda um retalho da testa para poder colocar no nariz. E fica um pedículo aqui por um tempo, né? Não é um procedimento muito, entre aspas, estético no início, mas depois a gente faz esse tipo de enxerto para tratamento de câncer, quando você precisa retirar extensões, grandes extensões do nariz, né? Mas tem câncer no nariz? Nossa, nunca imaginei que câncer interno, câncer externo, câncer de pele no nariz, que precisa retirar grande parte da pirâmide mesmo do corpo nasal. E para isso existem várias técnicas de reconstrução, né? Que a gente utiliza para poder dar
mais conforto. Você já pegou alguns casos assim, mais complexos assim? Já peguei casos de nariz, já peguei casos de reconstrução facial e um caso muito interessante, né? Que o paciente teve um câncer na região do malar aqui e realmente fez um buraco, né? Que via toda a parte interna do seio maxilar dele. Nossa. Né? E aí a gente fez uma cirurgia bastante grande de retalho de pele do rosto. E foi uma cirurgia bastante marcante para mim, porque a gente conseguiu dar uma qualidade estética para ele e funcional também muito grande. Muito grande. Era um paciente que eu tinha um carinho muito grande por ele. Eu fiquei sabendo depois para a esposa dele recentemente que ele faleceu, mas ele teve uma qualidade de vida muito grande e por um longo tempo depois da cirurgia. Nossa, deve ter transformado a vida dessa pessoa porque totalmente. ele usava máscara, porque realmente era uma lesão bastante... que levava ele a um trauma bem intenso, sabe? Psicológico. E depois, eu realizei, na verdade, foram 5 cirurgias que fizemos nele. 5. E a reconstrução foi bastante... foi louvável. Foi bem bacana. Foi um dos casos assim que eu vou levar para o resto da minha vida, como ter conseguido ajudar alguém a retornar às atividades normais do dia a dia, né? Às vezes você fala assim... Até eu acho que o teu podcast, esse nome, Expandindo a Consciência, muitas vezes a gente se apega a pequenos detalhes do dia a dia, né? Nos cobrando muito, sendo infelizes com pequenas coisas que não são de valores reais, né? E aí a gente vê no dia a dia que realmente pessoas enfrentam problemas muito mais sérios do que aquilo que a gente enfrenta no dia a dia. E que a gente maximiza isso, parece que a gente maximiza isso de uma forma muito intensa, né? E tem gente que não enxerga, tem gente que não tem um membro, tem gente que não tem um nariz, tem gente que tem um buraco no rosto, como esse paciente que eu estou explicando, né? E a gente está aqui, saudável, com todos os membros, né? A gente consegue caminhar, né? Andar. Consegue respirar. Né? Então, tem pessoas que estão em eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que começar a olhar mais para a gente e ser mais grato com a nossa saúde, né? E aproveitar o momento que nós estamos saudáveis, porque vai chegar mais cedo ou mais tarde, alguma coisa vai acometer a gente. E a gente tem que ter essa sensibilidade também e poder ter essa compaixão com o próximo. Eu acho que isso é muito bacana. Eu vou aproveitar, então, essa emoção que a gente está agora. Vou já encerrando o nosso podcast. Fala um pouquinho, deixa uma mensagem positiva para todas essas pessoas que vão assistir esse podcast. Eu acho que vai ser muito valoroso o conhecimento que a gente passou aqui para muita gente, né? Que talvez passe por situações assim ou que possam buscar esse conhecimento também. Passa um pouquinho, deixa uma mensagem para essas pessoas. Olha, a mensagem que eu passo, eu acho que é o que a gente estava falando aqui, né? Lógico, a gente tem que buscar a nossa autoestima, buscar melhorar o nosso corpo para se sentir melhor. E isso é muito justo, né? Mas a mensagem que fica maior é a autoaceitação, né? Eu acho que a gente, como ser humano, nós temos que aceitar como nós somos, mas também procurar melhorar cada dia, em cada aspecto, tanto físico quanto na parte de saúde mental, né? Eu acho que isso que está a chavinha da felicidade, né? Buscar melhorar a parte física e mental, né? Então, eu acho que isso é a chave da felicidade e do sucesso, né? Do sucesso profissional, do sucesso familiar, sucesso como ser humano. Uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa eu acho que puxa a outra. Então, mas essa parte de autoaceitação já é um caminho bastante promissor para a busca da felicidade. Ótimo, perfeito. Obrigado pela mensagem. Bom, pessoal, então estamos encerrando esse podcast aqui. Quero agradecer muito ao doutor João Almeida por ter vindo, tá, João? Eu acho que tenho certeza que as pessoas vão refletir, vão pensar sobre o conhecimento que foi falado aqui e todas essas informações, né? Que bastante tem certeza, informação. bastante informação que vai, com certeza, ajudar alguém. E quem puder, né, acompanhe o canal sempre aí, estou sempre postando para vocês. Curtam, compartilhem, mandam mensagem, sempre vai
tá melhorando aí o nosso canal. Então, estou aberto, sempre estamos abertos a ouvir vocês também e saber o que vocês acham, se vocês gostaram também, para a gente sempre estar melhorando aqui, né, João? Opa, com certeza. Espero que tenham gostado e espero ser convidado mais vezes para a gente Sem falar dúvida, sobre sem outros dúvida. assuntos também. Tem bastante assunto para a gente conversar. Agradeço mesmo, viu? Obrigado. Até mais, pessoal. Valeu.